Olá, hoje temos o privilégio de receber um dos maiores especialistas em saneamento básico do país, que já vem fazendo pesquisas há mais de 20 anos sobre esse setor, contribuindo para diversos debates sobre políticas públicas de saneamento. Seja bem-vindo, André Facó. Ô Mário, obrigado aí pelo convite. Cláudia, obrigado pelo convite. André, ao longo das últimas décadas, o setor de saneamento básico no país tem passado por muitas transformações, como você conhece, com diversos avanços e também alguns retrocessos na universalização de serviços públicos. Na sua opinião, quais foram as principais mudanças ocorridas nesse período e quais os principais avanços e também desafios que ainda persistem a serem superados pelas empresas públicas de saneamento? Se a gente olhar sob o ponto de vista histórico, e eu vou me deter aí à década de 70, na década de 70 teve o Planasa, né, que foi exatamente um programa em que o governo federal estimulou a criação de companhias estaduais de saneamento básico como um instrumento de centralização desse planejamento e, teoricamente, facilitação da execução dos investimentos. Se a gente olhar de lá para cá, a gente teve, desde o Planasa, que foi exatamente essa criação das companhias estaduais, até o marco legal agora de 2020, em que há uma, uma, uma guinada em relação à busca pela competição como talvez o principal instrumento de viabilizar esses investimentos acontecendo do menor espaço de tempo possível. Na verdade, a ampliação de diversos outros players que não somente as companhias estaduais, mas também entes da iniciativa privada, né? Então, do ponto de vista institucional, a gente pode colocar esses dois extremos aí, da década de 70 até hoje. No meio do caminho tivemos aí o Planasa com a Lei 11.445 de 2007, tivemos programas de investimento como o Projeto Alvorada na época do Fernando Henrique, tivemos aí o PAC na época do Lula. Então, do arcabouço institucional, a gente teve esses dois grandes marcos aí, diversos acontecimentos no meio do caminho. Do ponto de vista ambiental aí, também a gente consegue visualizar uma mudança tremenda da década de 70, onde a gente começou a ter um mercado de saneamento um pouco mais organizado para cá. Tivemos licenciamentos que têm que ser devidamente executados e respaldados por estudos ambientais, né? Tivemos aí um olhar um pouco diferenciado do próprio cliente, com o direito do consumidor, que começou a valer a partir de 1990, então fez com que as empresas adotassem um olhar um pouco mais consumerista nas suas relações. A lei de concessões de 95 e a questão da regulação, né, que efetivamente começou a funcionar a partir de 2000. E por que eu falo a questão da regulação? Porque eu entrei no setor de saneamento que quem dizia que a qualidade da água era adequada era a própria companhia. Né? E o cliente muitas vezes tinha que efetivamente acreditar, e a regulação ela trouxe, de alguma forma, uma maneira de simular a competição, mesmo sendo um mercado de monopólio natural, porque aí nós passamos a ter um outro olhar que não da própria companhia para dizer exatamente se a minha prestação de serviço estava adequada ou não. Então, essas são as grandes mudanças que a gente pode colocar aí, Mário, a partir de 1970 até as datas de hoje. Essas são as mudanças. Os desafios, eles continuam muito parecidos. A gente ainda tem um baita de um desafio em relação à universalização. Nós temos aí algo em torno de 100 milhões de pessoas que não têm um esgotamento sanitário adequado, nós temos algo em torno de 35 milhões de pessoas que efetivamente também não têm um sistema de abastecimento de água adequado. A gente está falando de cobertura, ter à disposição aquele serviço, mas também a gente tem que olhar a questão da própria qualidade. Não basta eu ter um sistema de esgotamento sanitário à minha disposição se ele não tem devidamente critérios de qualidade nessa prestação de serviço. Então, a gente tem ainda muitos esgotos que são coletados e efetivamente não são tratados de maneira adequada antes de serem dispostos no meio ambiente. Nós temos ainda problemas de perdas de água, do ponto de vista econômico e financeiro, que são muito relevantes. Nós temos abastecimento de água que precisa realmente garantir essa continuidade. Se a gente for olhar do ponto de vista institucional, acho que o principal desafio é a gente ter essa segurança jurídica, que o saneamento ele passe a ser realmente uma política de Estado e não de governo. Né? E a gente tem visto ao longo desses últimos anos que, infelizmente, a gente tem esse olhar ainda de políticas de governo ao invés de política de Estado de longo prazo, de fortalecimento, na verdade, desse papel do Estado enquanto ente planejador, mas principalmente de garantidor que essa infraestrutura ela saia do papel. Né? A gente é muito difícil você ter essa segurança jurídica se você tem uma mudança a partir de um processo eleitoral que vai requerer, muitas vezes, outras mudanças institucionais. Então, a segurança jurídica, para mim, é um grande desafio para esse momento, que a gente quer avançar no espaço de tempo muito curto.
Mas eu gostaria também de falar muito da regulação, né? Acho que a regulação, em qualquer lugar do mundo, né, que houve a evolução num tempo muito curto e de maneira adequada de qualquer serviço público, né? E o saneamento é um serviço público, um monopólio natural, que pode ser prestado por entes privados ou entes públicos, mas continua sendo um serviço público, se a gente não tiver uma regulação muito forte. Né? E aí a gente tem que pensar, talvez, nessa mudança do modelo mental, que a regulação ele não é um órgão de proteção do consumidor, ele é um ente garantidor da sustentabilidade do serviço, olhando o consumidor, sim, sua capacidade de pagamento, o atendimento aos requisitos de qualidade, mas também de proteção daquele que presta esse serviço para o consumidor, para que fique blindado um pouco, por exemplo, de ideologias políticas, que a gente sabe que em algum momento vão aparecer, até porque, infelizmente, a gente não tem uma cultura de valoração da água, a gente não tem uma cultura de percepção por parte do cliente de que esse serviço ele efetivamente é básico, e ele é básico para que ele possa ter uma qualidade de vida adequada. Então, muitas vezes se percebe muito mais como um serviço que está sendo cobrado sem ter efetivamente um entendimento do porquê disso, e que ao invés de termos uma cultura da valoração da água e do esgoto, a gente tem, na verdade, uma cultura de desconfiança do serviço público. Então, esse é um pouco dos desafios aí que a gente ainda tem que enfrentar, por mais que tenham acontecido diversas mudanças ao longo dos anos. Excelente, André. Acho que são reflexões importantíssimas em uma perspectiva histórica que, inclusive, nos traz para a segunda pergunta. Em 2020, foi aprovado o novo Marco Legal de Saneamento Básico no Brasil, que tem um grande objetivo de aumentar investimentos e melhorar a gestão do setor de saneamento. Qual a sua avaliação sobre as principais mudanças trazidas por esse marco legal e como você vê o impacto dessa nova legislação no futuro do saneamento básico no país? Eu acho que, logicamente, que a gente sempre tem uma expectativa de que seja algo melhor, mas a minha avaliação é que o marco ele trouxe, sim, avanços, né? E aí eu vou iniciar essa reflexão a partir de algo que eu aprendi, inclusive, com vocês, que é a questão do alinhamento organizacional, e eu vou trazer aqui o alinhamento institucional, né? A gente tem hoje uma agenda estratégica, o marco legal ele estabeleceu muito claramente uma agenda estratégica, e que, de certa forma, começou também a propiciar que a gente comece a analisar essas estruturas implementadoras para que a gente possa verificar se elas estão aptas a realizar essa agenda estratégica. A gente tem os recursos necessários para isso, nós temos o modelo e o arcabouço institucional, olhando aí a regulação, devidamente preparada para que a gente possa universalizar num espaço de tempo relativamente curto e atender esses 35 milhões de brasileiros com água, esses 100 milhões de brasileiros com esgoto. A gente tem os players, né, os operadores de saneamento devidamente preparados, nós temos os processos de fiscalização e participação popular. Então, eu acho que o grande avanço do marco legal foi exatamente trazer para a discussão, ver se essa agenda estratégica tem um alinhamento com as estruturas implementadoras para que efetivamente isso saia do papel e não seja simplesmente mais um sonho. Né? Então, acho que o primeiro ganho foi esse. É, o outro ganho, aí olhando um pouco do ponto de vista de gestão, né, todo ponto observado muda de comportamento. Isso é o princípio da incerteza. Né? Eu acho que a gente colocou uma luz muito grande com o marco legal do que são os pontos que têm que ser observados. E aí eu basicamente penso que o marco ele trouxe três grandes avanços. O primeiro é exatamente estabelecer metas de universalização, né? Até 2033 termos a universalização tanto de água quanto de esgoto, né, de água 99%, de esgoto, de sistema de esgotamento sanitário 90%, até 2040, em casos excepcionais para o esgotamento sanitário que efetivamente isso aconteça. Né? Então, trazer essas metas são muito importantes para que você passe a colocar uma lupa do que você tem que entregar, mas não somente as metas de universalização, mas as metas, inclusive, da qualidade do serviço, em relação à qualidade propriamente da água, o esgoto que tem que ser lançado, a continuidade desse serviço, as perdas de água, que são valores astronômicos que o Brasil perde por ano, algo em torno de 10 bilhões de reais, são os últimos levantamentos que se colocam. Né? Então, essas metas elas vão gerar um farol para onde você tem que efetivamente juntar todos os seus esforços para que efetivamente aconteça naquele tempo adequado. Outra grande questão que eu acho que é importante é a gente tende a conformar. Então, se a gente tem um mercado que, por mais que ele seja regulado, ele tem um monopólio natural, a gente tende muitas vezes a se conformar com as entregas. E eu acho que o marco ele trouxe uma pimenta porque ele estimulou a competição. Né?
A competição, logicamente, aí, de certa forma, pode ser até abrindo um espaço, derrubando algumas barreiras para os entrantes privados, né? Por meio exatamente da exigência que você tivesse um processo licitatório para que uma determinada concessão ou determinada parcerização efetivamente ela aconteça. Então, esse estímulo à competição, que de alguma forma pode ser feita tanto pelo ente público quanto o ente privado, ele privilegia, teoricamente, quem é mais eficiente. E, teoricamente, esse instrumento que lá na década de 70, de busca de eficientização, foi a criação das companhias estaduais, hoje, efetivamente, ela busca trazer aqueles operadores que, sejam eles públicos ou privados, que consigam alcançar esses patamares de eficiência. Então, esse estímulo à competição acredito que vai ser muito importante, porque, de certa forma, pode trazer diversas inovações, pode trazer diversas modelagens de parcerização. O Brasil é um país tão grande, é um país continental, que a gente não vai ter uma bala de prata. Essa é a minha crença. A gente nunca vai ter uma única solução. É só o público, é só o privado. Isso é uma primeira questão. E nem tampouco a gente vai ter uma solução que vai ter uma duração eterna, né? Aqui a gente quer a solução que seja única e que dure para sempre. A gente tem que pensar que o Brasil, principalmente nessa área de infraestrutura e principalmente na área de saneamento, como ciclos, né? No primeiro ciclo nosso, qual é agora? É universalizar a qualidade do serviço. Qual é o melhor modelo para isso? Depois de a gente já ter universalizado, qual é o outro modelo que a gente quer? Então a gente tem que pensar, na verdade, qual é a melhor solução para esses ciclos. E eu acho que o Marco Legal trouxe essa possibilidade de você ter diversas modelagens, seja por meio propriamente de uma empresa pública estadual competente e eficiente, seja por meio de uma empresa privada competente, eficiente, seja por meio de diversas outras modelagens, como PPPs, como os joint ventures ou outras que possam vir a surgir, né? Então, acredito que esse estímulo à competição ele pode agregar o que a gente precisa no espaço de tempo muito curto, entregar para a população. Se a gente for olhar, por exemplo, Portugal tem um determinado modelo de empresa de alto e de baixo, onde há um compartilhamento de responsabilidades desde o ente público quanto o privado. Se a gente for olhar para Israel, é mais ou menos do mesmo jeito. Se a gente olhar para os Estados Unidos, é de outra forma, para a Alemanha, de outra maneira. O que é que a gente pode pegar para o Brasil? Modelos que serviram em outros locais e que a gente possa customizar para cada realidade regional, né? Imaginando que o Nordeste é diferente do Sul, do Sudeste, que é diferente do Centro-Oeste. Então, a gente pode ter não somente uma bala de prata, mas diversas outras possibilidades. E, por fim, eu acho que outro grande ganho que o Marco Legal trouxe é exatamente a questão da regulação e da fiscalização. A gente tem ainda uma regulação muito pulverizada, uma regulação muito discrepante, são 60 agências infranacionais, desde agências estaduais até municipais, e que, de alguma forma, a gente trouxe no Marco Legal a possibilidade de ter uma padronização de recomendações de regulação. Qual a melhor forma de fazer uma regulação econômica, ou a fiscalização operacional do serviço, ou propriamente o controle e participação social da população? Então, eu entendo que esses, na minha visão, foram três grandes ganhos que o Marco Legal trouxe e propiciou para o setor de saneamento. Super interessante, André. Eu acho que isso deixa claro de diversas formas que não importa tanto quem presta o serviço à população, o arranjo institucional, mas sim que o serviço seja prestado com agilidade, praticidade e qualidade esperada pelo cidadão. A nossa terceira e última pergunta vai um pouco nessa direção. Você mencionou exemplos dos Estados Unidos, Israel, Portugal. Na sua visão, quais são as principais tendências no setor de saneamento básico no Brasil e no exterior, observando tecnologia, inovações e novas formas de resolver problemas existentes? Bom, o setor de saneamento é um setor muito tradicional, né? Se a gente for ver a forma que se faz hoje obras ou opera, na sua grande maioria, são muito parecidas com o que se fazia há 40 anos atrás, né? E a gente está falando em indústria 4.0. Se a gente for olhar para o setor de saneamento, talvez a gente esteja na indústria 2.0, indústria 3.0. E a indústria 4.0 ela fala de sistemas cibernéticos, ela fala em internet das coisas, ela fala em sensoriamento remoto, ela fala em inteligência e redes neurais. E isso não é algo para o futuro, não. Vamos pegar aqui a inteligência artificial, a gente está falando aqui do chat GPT agora, né? Se a gente for imaginar aqui o quão a parte de comunicação, celulares, smartphone, evoluíram ao longo desse tempo, quão outros negócios, por exemplo, a gente saiu de um aluguel de fita de videocassete para um streaming em um espaço de tempo relativamente curto, de 30 anos, né?
Então, entendo que o saneamento ele tem um leque de oportunidades para que a gente possa, de certa forma, trazer um pouco do que essa indústria 4.0 ela já tem entregue em diversos outros negócios, né? E aí as principais tendências que eu tenho observado é principalmente o uso de soluções baseadas na natureza, né, tentando mimetizar processos naturais para dentro do saneamento. Por exemplo, sistemas de tratamento chamados de wetlands, onde você, de alguma maneira, tenta simular esses processos naturais num espaço confinado, num tempo determinado, né? E, principalmente, eu tenho visto muita coisa interessante fazendo uma composição disso com a própria arquitetura urbana, né? São estações de tratamento que são parques urbanos, por exemplo, né? Eu acho que isso é algo bem interessante, pensando que a gente está falando aí do ESG, que a gente está falando aí economia circular. É, Vou falar um pouco da economia circular. O setor de saneamento, a gente ainda olha muito o resíduo e o rejeito como um problema e não como uma oportunidade. Poxa, a gente vai falar aqui de Israel. Israel, ele reutiliza 95% do esgoto tratado. É o que eles chamam lá, eles vendem isso como um produto, é reclaimed water, água reaproveitada. Então, boa parte da indústria e boa parte da agricultura lá, ela é exatamente abastecida por essa água, que sim, agrega valor para aquela atividade produtiva, né? Um processo de produção mais limpo, onde você, aquele resíduo, aquele rejeito, ele é de alguma forma reinserido novamente na cadeia produtiva para gerar um novo produto. A gente tem a parte do biogás, propriamente dito, que pode vir a gerar aí, energia, a gente tem a parte de areia, que normalmente os sistemas retiram e encaminham isso para um aterro sanitário. De alguma forma, você pode pensar em reaproveitá-la para uma sílica-jó, para uma areia industrial. Você tem o lodo de esgoto, que vai desde a possibilidade de você utilizar na construção civil, na queima para geração de energia, ou mesmo, por exemplo, para a parte de agricultura com processo de compostagem. Então, acho que é uma tendência muito grande para se olhar cada vez mais para a questão da economia circular dentro do processo de tratamento e o reuso desses rejeitos e resíduos, olhando um pouco mais para a questão da indústria 4.0, nós temos a gestão inteligente de redes em tempo real, né, que possibilitam a tomada de decisão por meio de um sensoriamento remoto dessas redes, tentando verificar perdas de água ou eventual problemas que podem vir a acontecer para o cliente, e se antecipar que esses problemas efetivamente aconteçam, né? A questão propriamente do sensoriamento remoto, por exemplo, a gente tem já exemplos de monitoramento por satélite para detecção de vazamentos de água, onde você, aquele satélite ele consegue mapear os resíduos do cloro gás, do gás cloro, ou, quer dizer, perdão, do cloro naquele local, e aí, de certa forma, aquilo ali é uma evidência muito clara que pode ser um vazamento de água. Então, essas tecnologias de sensoriamento em tempo real, de monitoramento remoto, eles efetivamente vão ajudar em eficientizar essa operação por meio da telemetria, por meio da automação de sistemas, por meio de você ter, por exemplo, estações de tratamento que vão ser operadas automaticamente com inteligência artificial, ajudando nessa tomada de decisão, né? Se a gente for partir aí um pouco longe do que é a questão operacional, a gente pode ter inovações financeiras por meio das fintechs, né? A gente pode e temos que buscar uma inovação, principalmente nesse comunicar com o cliente. Eu tenho sempre falado que saneamento não é um desafio somente de engenharia, de operação. Ele é um desafio educacional, porque a gente precisa mudar essa cultura de valoração da água aqui em relação ao país. Falando aí de uma forma generalizada, tá? Infelizmente, os nossos clientes, eles não conhecem qual é o valor da água, apesar de associarem que água e esgoto têm uma relação muito direta com qualidade de vida ou com saúde, mas efetivamente isso não se reverteu, por exemplo, em uma pressão para que a gente tenha, por parte do governo, um olhar de Estado e não de governo em relação a esses investimentos. Eu atrelo isso a uma grande inovação, essa comunicação diferenciada com esse cliente, porque a culpa disso não é dele. A culpa são dos operadores de saneamento que efetivamente não trabalharam essa mudança da cultura, esse convencimento da população de que ter água e esgoto, de ter resíduos sólidos, a gestão desses resíduos e a parte de drenagem é essencial para a qualidade de vida e para a prosperidade de qualquer sociedade. Então, eu acho que nós temos aí diversos desafios e que um jeito diferente de fazer vai ser necessário para que a gente possa conseguir vencê-los, desde desses desafios mais operacionais, desafios de engenharia, mas desafios
desse relacionamento institucional com as diversas partes interessadas, com esses diversos stakeholders. E o caminho, talvez, para isso seja a gente repensar esse modelo, esse ecossistema de saneamento. A gente tem que trazer outsiders, pessoas de fora, de outras indústrias, para analisar um pouco das dores do setor e efetivamente surgir com soluções que nós que somos do setor talvez estejamos viciados e não estejamos conseguindo enxergar, né? E também, de alguma maneira, fazer uma integração melhor desse modelo de governança intersetorial. Por exemplo, o setor de energia elétrica, que também é um utility, também em rede, um serviço público, da mesma maneira, ele tem já há algum tempo um benefício na tarifa que tem que ser investido em inovação, porque eles entendem que a inovação realmente é um meio de melhoria da qualidade do serviço, mas principalmente de atendimento ao cliente, né? De atendimento ao que é o real papel desse serviço público, né? Então, por que não fazer a mesma coisa no setor de saneamento, né? Por que não estimular a inovação para que ela seja talvez a principal ferramenta de transformação desse setor que a gente precisa e que a gente tem urgência para que isso efetivamente aconteça? Sensacional, André. Eu acho que você conseguiu, em poucos minutos, resumir em uma perspectiva histórica o saneamento básico no Brasil de maneira brilhante, né, tratando tanto dos seus desafios como dos seus avanços, e nós esperamos também continuar vendo esses avanços, seja em função das metas do marco legal de saneamento, seja em função das demandas locais, estaduais, né, de cada estado brasileiro. Trabalhamos muito com essas empresas também, já Brasil afora, e realmente temos uma boa expectativa de modernização do saneamento básico no Brasil. Então, muitíssimo obrigado, muito sucesso na sua jornada, esperamos poder continuar contando com seus insights, conhecimento, né, e experiência. Obrigado mais uma vez aí, a Cláudia, a você, Mário, é sempre um prazer, estou à disposição. E muito obrigado também àqueles que nos assistem no Publix Convida.